Lula calou completamente o Nicolas Ferreira com a demissão do Silvio de Almeida. Porque eu vou mostrar o vídeo pra vocês do Nicolas fazendo auezinho com a situação envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos. Como os bolsonaristas não conseguem falar de economia e os indicadores econômicos do Lula estão indo muito bem, eles precisam apelar de novo para a pauta moral. E esse caso do Silvio de Almeida foi um prato cheio, com uma postura irretocável do Lula a respeito da demissão. Agora, o Silvio de Almeida sai do governo ameaçando o Lula, ameaçando se vingar dos algozes. Quem são os algozes? Porque a principal algoz do Silvio de Almeida foi a Janja ao publicar a foto dando um beijo na testa da Aniele Franco. Ele vai se vingar da Janja? O Lula, na verdade, estava de saco cheio do Silvio de Almeida, porque agora o Lula quer ministros que possam dar choque de gestão na pasta dos direitos humanos. Ou seja, estava insatisfeito com o governo. E ele, Silvio, se vingou do Lula porque ele disse o seguinte: quem quiser me demitir, que arque com as consequências. Tava se achando todo poderoso, tá falando que foi perseguido? Tem aí uma história de ciúmes dentro do ministério que eu vou explicar tudo para vocês. Mas eu quero que você coloque 3 comentários. O que você achou da postura do Lula? Ele calou o Nicolas Ferreira? E o Silvio de Almeida estava sendo perseguido mesmo? Ou é a lorota dele para ocultar um péssimo trabalho? Gostou que o Lula calou o Nicolas? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Nicolas Ferreira, ou pelo menos um trechinho do vídeo dele, porque eu não consigo ouvir muito as bobagens do Nicolas Ferreira falando por muito tempo. Então eu vou mostrar esse trechinho dele querendo tripudiar em cima da situação. Senhores, nada como um dia após o outro. Olha só, vocês lembram que eu falei, né? Que esse vagabundo aí, eu falei, ó, sua voz aveludada não engana o Brasil. Porque os caras da esquerda, eles são mestres em propaganda, né? Eu tenho meu temperamento, de fato, mais afinco. Muita gente fala, nossa, Nicolas, talvez você tenha que ser um pouco mais equilibrado. Mas com gente desse tipo aí, não tem como ter equilíbrio. Dá só uma olhada nessa manchete aí. Pois é, até com a Aniele Franco, hein? Oh, imagina se isso é com o ministro do Bolsonaro. Imagina se isso é comigo. Imagina se tem qualquer tipo de denúncia dessa contra o bolsonarista. Meu irmão, era a Terceira Guerra Mundial. Matéria no... Cala a boca desse moleque, né? Primeiro, ele não tem uma outra postura para ser adotado porque ele não tem projeto. Nicolas Ferreira não tem absolutamente nada a apresentar senão a bagunça. Então ele vai ficar fazendo macaquice para chamar a atenção nas redes sociais. Então ele não vai conseguir ter outra postura, porque bolsonarista não tem bandeira. Bolsonarista vive do auê das redes sociais e tem se aproveitado desse caso para justamente fustigar o governo Lula, porque vão falar de economia? Não pode. Vão falar de emprego? Não pode. Então tem que pegar esses pormenores, ainda mais do Silvio de Almeida, que é alguém que era combativo com os bolsonaristas nas comissões que ele participava, né, quando ele era convocado, e isso fez o Silvio de Almeida ter uma aura muito grande e ser muito adorado por parte da esquerda. Só que o Nicolas, ele teve a boquinha dele caladinha pela postura do Lula. Porque o Lula demitiu rapidamente. As notícias saíram num dia, no dia seguinte, o Lula foi, chamou o ministro, falou assim, olha, ficou insustentável. Você quer pedir demissão? O ministro falou assim, não quero. O Lula falou, então você está demitido. E o Lula ficou muito fulo que o ministro dos Direitos Humanos usou a estrutura da própria pasta para poder se defender. O Lula achou isso um absurdo. Não, você não pode se defender de uma acusação dessa usando a estrutura do ministério. Porque se de fato houve aquilo que você falou, ou aquilo que estão te acusando, como que você usa a estrutura do ministério para se defender de algo que você tem que proteger porque você é o ministro dos Direitos Humanos? Então, completamente em Nárnia, o Silvio de Almeida, completamente fora da realidade. E essas denúncias já estavam ocorrendo desde o ano passado. Já havia burburinho dentro do ministério. Não era mistério para ninguém essa situação envolvendo o Silvio de Almeida. E aí, eu vi um monte de gente defendendo o Silvio de Almeida e ele vem na saída do ministério e fala para o Lula, fazendo ameaças que ele vai se vingar dos algozes. Que história é essa que ele vai se vingar dos algozes? Porque a principal algoz do Silvio de Almeida foi a Janja, ele vai se vingar da Janja? Porque quando surgiram as notícias que ele havia importunado a Aniele Franco, que é amiga pessoal da Janja, a Janja foi e postou na sua rede social uma foto dela dando um beijo na testa da Aniele Franco, mostrando que ela está junto. Ó, estamos juntos, eu confio em você. E isso fez com que
o Silvio de Almeida não tivesse mais condições de continuar. E você acha que a Janja não conversou com o Lula? Claro que conversou. Então ele vai se vingar da Janja? Vai se vingar do Lula? Estão armando para pegar o meu cargo, querem me derrubar. Começa com essa história. Baseada no que está acontecendo. Vamos lá, deixa eu explicar para você. Porque existe um problema no Ministério dos Direitos Humanos desde 2023, desde o primeiro semestre do governo Lula. Você pode procurar a respeito de ciúmes e demissões do Ariel Castro. Quem é o Ariel Castro? Ele foi secretário, ficou 100 dias no Ministério. Ele foi secretário da criança e do adolescente. Houve um evento, isso foi publicizado, no Ministério com a participação da Janja. Só que a Janja foi chamada pelo Ariel. O convite não passou pelo Silvio de Almeida. E ali começou um atritozinho. O Ariel foi exonerado porque falaram que ele não respondia mais mensagens, abandonou o posto. Ele falou que era mentira. Então já vem aí alguns problemas no Ministério. Várias demissões aconteceram também, várias pessoas foram exoneradas, se exoneraram. Então esse ministério era um ministério que estava tendo muitos problemas. E na saída do Silvio de Almeida, o ministério com problema que não tinha nenhum tipo de entrega. Por quê? O Lula, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, tem alguns nomes para colocar no Ministério dos Direitos Humanos. E o Lula quer um nome para dar um choque de gestão no Ministério. Por que ele está falando em choque de gestão? Porque o Silvio de Almeida não fez nada. Ele foi lá, deu combate a bolsonarista. Mas o que de efetivo ele fez? Qual foi o projeto dele a respeito das prisões? Que foi a principal crítica que ele sofria a respeito durante todo o período que ele estava como ministro. Nada. Qual foi a medida de proteção e a política pública efetiva contra os garimpeiros e a favor dos povos originários? Nenhuma. Qual foi o posicionamento do Silvio de Almeida a respeito da anistia aos partidos que não cumpriram as cotas para negros e mulheres? Nenhuma. Qual foi a posição do Silvio de Almeida a respeito da discussão sobre penalização, prisão de pessoas que estavam portando verdinha? Nenhuma. O que Silvio de Almeida fez? Encheu o saco do governo. O único projeto que ele tocou pra frente foi aquela história de comissão da verdade. Foi aquela moção de repúdio lá da comemoração do golpe militar, que o Lula falou assim, não vamos mexer com isso. Ele foi lá e quis mexer, quis encher o saco, no momento que o Lula estava precisando azeitar as relações do Congresso, o cara foi lá e encheu o saco. Então o Silvio só soube encher o saco. E no final, empafioso, chegou e falou assim, quem quiser me demitir, que arque com as consequências. Ele falou isso. Imaginem só, o cara tem essa empáfia de chegar na frente do presidente da República e falar assim, se o senhor quiser, o senhor me demita, eu não vou me demitir. Essas acusações são mentirosas e se eu me demitir vai ser um atestado de culpa, então me demita. E o Lula falou, então você está demitido. Ele constrangeu o Lula. Qual é a desse cara? Quem que ele acha que ele é? Olha, eu vou me afastar para que eu possa me defender e depois eu volto. Não, ele falou assim, os aliados falaram, quem quiser demitir, que arque com as consequências. Que consequências o Lula vai ter demitindo o ministro? Um ministro diminuto como o Silvio de Almeida? Nenhuma. Nada, zero. Só trouxe problemas para o Lula. E nesse momento, um constrangimento no 7 de setembro, onde e quando o Lula poderia celebrar os bons desempenhos e os resultados econômicos, calando a oposição, depois o Bolsonaro pagando um mico absurdo, Bolsonaro enfraquecido, vem o Silvio de Almeida e dá munição, infla discurso de bolsonarista que não tem o que falar. Olha, Silvio de Almeida coloca no comentário se você acha que ele foi uma decepção com o ministro, mas esse final, vergonhoso.